Oi, gente, eu estou aqui em mais um episódio do Biografando Sucessos ao lado da Carol Campos. E, Carol, conta um pouquinho da sua história, como que nasceu o seu negócio, há quanto tempo que ele existe? Eu sou uma pessoa com uma visão empreendedora desde que nasci. E eu tenho já essa ideia assim de sempre criar, de produzir, de fazer coisas diferentes. No momento atual, já passei por várias histórias, por várias empresas e já enfrentei muitos desafios. Eu acho importante compartilhar com as pessoas o quanto é relevante a gente contar da nossa trajetória, falar da nossa trajetória, porque é isso que nos enaltece, que nos enobrece, que faz com que a gente valorize tudo que a gente construiu até aqui. Carol, me conta mais sobre a sua especialidade, né? E qual que é o nome do seu projeto? Eu sou psicóloga hoje, além de outras formações na parte de terapia complementar, que a gente chama. Então, tudo que está relacionado ao desenvolvimento das emoções no corpo físico, eu também trabalho de forma complementar aos meus atendimentos clínicos. Então, eu tenho a formação em psicologia e outras formações também na área de desenvolvimento humano. E essas formações em desenvolvimento humano me expandiram o olhar para a gente fazer coisas diferentes e a gente conseguir ajudar as pessoas de maneira mais integral e não porcionada ou não compartimentada. E essa que é a ideia. Na psicologia, a gente acaba aprendendo sobre diversas abordagens, a gente conhece muitas abordagens. E em todas elas, a gente tem um caminho que a gente pode seguir, que vai ser interessante na atuação clínica. Só que quando eu entrei para a psicologia, eu entrei porque eu fazia também administração, conhecia da administração e eu queria trabalhar com treinamentos. E aí na psicologia eu falava, mas qual que vai ser a minha possibilidade de atuação? E eu sentia falta de ter uma área onde eu pudesse atuar e que eu pudesse ajudar pessoas a desenvolvê-las também na parte de carreira. Então, a psicologia ela traz muito das emoções, mas ainda ficava faltando uma parte de desenvolvimento pessoal que falasse mais do mundo do trabalho. E é daí que surge a ideia da tríade das emoções, porque eu precisava de algo que fosse objetivo, que trouxesse um resultado melhor, mais rápido, para que as pessoas conseguissem se desenvolver mais rapidamente com esse embasamento. Então, dentro do consultório, eu percebi que eu tinha a possibilidade de trabalhar elementos que otimizassem, que acelerassem o desempenho das pessoas. Então, foi daí que surgiu também a tríade das emoções. Carol, existe alguma pessoa ou alguma situação que te incentivou a começar com esse projeto da tríade? Em 2010, uma cliente minha fala assim, Carol, eu sei que você fez uma formação em coaching de carreira e coaching de vida, só que eu não queria fazer um processo de coaching que durasse 12 sessões, 12 encontros. Tem como você fazer em 6 encontros? E aí eu vi aquilo como um desafio, né? Porque até então a gente tinha uma formação que falava que eram 12 encontros. Apesar de eu não gostar muito ali de ficar seguindo as ferramentas que o coaching propunha, eu achei interessante essa proposta que ela me fez e me senti desafiada com essa questão que ela trouxe para mim. E aí eu falei, vamos fazer assim, vamos fazer com 6 sessões e a gente vai ter um resultado com esse tempo. Quando eu me propus a trabalhar dessa forma, aquilo ali abriu para mim um portal, um outro lugar de possibilidades, porque eu falei, eu posso trabalhar de forma mais compacta, objetiva e entregar mais resultado junto com o cliente, ajudar o cliente a ter mais resultado com menos tempo. Sim. E assim a gente trabalhou e fez. Então foi muito interessante porque ela foi a primeira pessoa que me desafiou nisso e depois dela várias outras coisas começaram a acontecer nesse sentido. Foi quando eu pensei, uma ferramenta que consiga entregar resultado em pouco tempo, pouca ou quase ninguém dentro da psicologia dá ênfase nisso. Então eu pensei, se eu tiver ferramentas que são objetivas, que vão dar um resultado legal, eu ganho tempo, o cliente também, e fica bom para todo mundo. E daí surgiu a ideia de ter as ferramentas que eu pudesse aplicar
para que o cliente tivesse mais velocidade no processo. Carol, e quais foram os maiores desafios que você enfrentou até aqui? Uma carreira de psicólogo tem vários desafios, né? E além da psicologia, eu tenho formações em outras áreas também. Mas eu acho que a psicologia, ela me apresenta novidades todos os dias. Porque a gente, dentro desse universo, a gente não tem como ser psicóloga, apenas a psicóloga, e não ser a pessoa, o humano. E eu ouvi muitas vezes assim, mas por que você tem proximidade com o seu cliente? Por que você faz um processo com o cliente e de repente você está indo numa festa de formatura do seu cliente, você está indo num chá de bebê, você está indo no aniversário? Eu falo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por mais que a gente esteja numa cidade grande, a gente conhece todo mundo, conhece muita gente. Eu sou uma pessoa extremamente sociável. Eu participo de várias redes. Nas redes de networking eu conheço várias pessoas e as pessoas mudam de um lugar para o outro, mas a gente sempre se esbarra. E foi muito interessante porque em uma das redes que eu participava, as pessoas não me indicavam. Esse era um grande desafio para mim, porque eu estava lá para ser indicada e as pessoas não me indicavam porque eu acho que algumas pensavam assim, mas ela vai ouvir meus segredos e de repente ela vai contar para todo mundo. Não, eu não posso contar para todo mundo, porque eu tenho um código de ética, eu tenho uma reputação a zelar, então eu não podia sair com aquela informação e distribuir. Só que até as pessoas entenderem isso, eu dei muita cabeçada, eu demorei muito tempo para poder me posicionar de uma forma em que eu pudesse dizer para as pessoas assim, olha, se você achar que é importante vir até mim, confiar em mim, você vai vir. Mas se por algum motivo você achar que não deve confiar, você não vai chegar até mim. Então, o meu desafio inicial era querer que as pessoas viessem fazer os processos comigo, fazer a terapia convencional ou fazer um processo de coaching, mesmo sabendo que algumas tinham receio de se esbarrar comigo e pensar assim, nossa, mas eu contei aquele segredo para ela anteontem e hoje ela está aqui num evento comigo e as pessoas vão me olhar de um outro jeito. Então, o grande desafio foi separar o meu posicionamento para que eu pudesse dizer para as pessoas assim, eu sou essa pessoa e você vem fazer processo comigo se você quiser. Porque a gente tem muita necessidade da aceitação, tem muito medo da rejeição. Então o psicólogo, ele fica ali, ó, pisando em ovos, porque, o que vão pensar? Porque eu sou psicóloga, eu não posso falar desse jeito, eu não posso falar daquele jeito, eu não posso ser assim, eu não posso ser assado, eu não posso beber, não posso tomar álcool, porque o que as pessoas vão pensar? Eu não posso estar num lugar público e postar alguma foto, o que as pessoas vão pensar? Então, o meu maior desafio foi esse e a minha maior descoberta foi, quanto mais livre eu for, melhor vai ser para o meu cliente. Porque ele vai entender que quanto mais autêntico, original, verdadeiro, transparente ele for, melhor vai ser para ele mesmo. E ninguém melhor do que eu mesma para mostrar isso para eles. Então as pessoas ainda ficam chocadas quando eu chego no aniversário e aí a pessoa fala assim, é minha terapeuta. E aí eu já faço aquela cara assim de vamos ver qual vai ser a reação da pessoa. E a reação sempre é assim, como assim? O último aniversário que eu fui, penúltimo, porque eu fui num de criança também. O último foi de criança, mas o penúltimo foi de um adulto. A pessoa falou assim, aqui, sua psicóloga está contando tudo aqui pra gente. Aí a própria pessoa respondeu assim, duvido, porque ela encontra comigo, com a minha mãe, com o pessoal que trabalha comigo, e ela nunca falou nada comigo na rua, nada de mim na rua. Então o próprio cliente defendeu, dizendo, isso não vai acontecer. Isso para mim foi um marco temporal na minha história, porque muitos me defendiam assim publicamente, mas essa foi uma das melhores defesas que eu podia ter nos últimos tempos. Carol, e qual a importância do seu trabalho para a sociedade? Uma vez que eu ajudo a pessoa a se organizar emocionalmente, ela se organiza também no espaço de trabalho, ela se organiza na vida familiar e ela melhora tudo que está ao redor dela. Hoje, vindo para cá, inclusive a gente escolheu um lugar que eu gosto muito, que é um restaurante, e eu falei assim, vamos sair um pouco do consultório, vamos sair do convencional? Porque eu sou uma psicóloga nada convencional, não gosto muito daquela coisa assim, muito normótica, muito sistematizada, porque eu trago o meu cliente para pensar e refletir também sobre as mudanças que ele precisa fazer. Então, quando o cliente sai desse lugar comum, ele consegue mostrar para as pessoas que ele pode viver também de uma forma mais livre. E vindo para cá,
eu fiquei pensando assim, como que a gente pode contribuir com tudo que está ao nosso redor? Uma pessoa pediu para sair de uma pista na minha frente e a pessoa de trás buzinou, outra pessoa buzinou. Eu abri a janela, fiz sinal para a pessoa parar, fiz sinal para o cara no retrovisor para parar de buzinar, dei sinal para o da frente para ir. E aí eu vim pensando como que a gente pode contribuir com o que está ao nosso redor. Se a gente decidir posturas, se a gente tomar a decisão de ser diferente do que as pessoas estão fazendo ao nosso redor. Então todo mundo queria causar um caos, queria tumultuar. E eu fui a pessoa que gerou ali o movimento de apaziguar. Então o que eu ensino para as pessoas é, você pode fazer escolhas. Ou você vai tumultuar ou você vai apaziguar. Em qual lugar você quer estar? Você pode estar no lugar que você quiser. Como, por exemplo, a psicóloga vindo aqui dar uma entrevista, fazer esse processo todo de entrevista num lugar nada convencional. Porque eu sou assim. Carol, conta pra gente quais são os serviços que você tem hoje disponíveis para atendimento. Eu trabalho com atendimento clínico em consultório, então atendimento regular com a psicologia, técnicas da psicologia. Trabalho também com a hipnose, que a gente, através dela, a gente busca situações vivenciadas no passado que te afetam no presente. Trabalho com a leitura corporal, que é a identificação das emoções no corpo físico. Então a gente tem ali algumas estratégias para poder modificar isso com a leitura corporal. Trabalho com radiestesia, que eu localizo a energia tanto de pessoas quanto de ambientes e faço essa leitura para compreender por que as coisas estão acontecendo e às vezes travando, bloqueando a vida da pessoa. Carol, explica um pouco o que é a radiestesia. Radiestesia é uma técnica que envolve a parte energética de pessoas e de ambientes. Então, se você precisa entender por que algumas coisas estão te travando, a energia às vezes está meio pesada, você está sentindo que não está sendo tão produtiva, a gente pode fazer a radiestesia para localizar, primeiro, como está a energia, a gente entender em que vibração você está, se está mais positiva, se está mais negativa. E a gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza para intervir e melhorar na energia do seu corpo. A mesma coisa a gente pode fazer com um ambiente. Pode ser na sua empresa, pode ser na sua casa, ou alguma situação que você está vivendo, como por exemplo, eu tenho um processo que eu preciso desbloquear porque tem muito tempo que está correndo na justiça, eu queria resolver e não consigo. Então as pessoas me procuram para esses fins. Eu costumo dizer que tudo que tem um número, a gente consegue fazer a radiestesia. O número de um endereço, o número da data de nascimento, o número de um processo, o número de um CNPJ. Então a radiestesia ajuda nisso. Eu faço a identificação através do pêndulo. A gente tem uma régua para identificar e tem algumas outras ferramentas também para a gente buscar essas informações e desbloquear energeticamente. Essa é a parte da clínica. E eu trabalho também com treinamentos empresariais. E trabalho com os treinamentos que são para grupos heterogêneos, como por exemplo a imersão tríade das emoções, onde a gente fala dos elementos da tríade, que são tempo, espaço e dinheiro. Em 8 horas a gente consegue falar desse compilado de ferramentas e direcionar para que a pessoa tenha mais atitude e tome as melhores decisões para a vida dela. Então, basicamente, atendimento clínico e treinamentos. Então, eu trabalho de forma conjunta e eu englobo de tudo um pouco para conseguir esse desenvolvimento. E para fechar, eu ainda tenho os processos de mentoria, porque a mentoria ela dá ênfase na parte empresarial, enquanto a clínica dá ênfase na parte mais pessoal e terapêutica. E para quem hoje quiser fazer contato com você, adquirir um dos seus serviços, deixa pra gente o seu contato e também seu Instagram, por favor. Meu Instagram é Carol Campos Tríade e nas outras redes sociais também você me localiza dessa forma. Meu telefone é de Belo Horizonte, então é o 31-99374-4210. Carol, muito obrigada, viu? Obrigada a você e obrigada a você que estava aqui nos ouvindo e participando dessa entrevista.